Oi, pessoal, vamos lá então para a correção da atividade 1, argumentação. A argumentação é recurso que tem como propósito convencer alguém para que esse tenha a opinião ou o comportamento alterado. Esse tipo de argumentação ela pode ser por citação, comprovação ou raciocínio lógico, né? Então, se eu posso usar argumentos usando a citação de uma pessoa consagrada, ou seja, a fala de uma pessoa que tem dignidade, né? É idônea naquele assunto, tem experiência naquele assunto. Então, eu posso argumentar usando uma citação. Pode ser um argumento através da comprovação, dados estatísticos e percentuais. Então, eu falo, olha, mas de acordo com o estudo tal, né, eu uso um argumento seguindo esses estudos. E de acordo com o raciocínio lógico, né, que é um recurso utilizado para demonstrar que uma conclusão é necessária. Hoje em dia a gente sabe, por exemplo, que fumar faz mal à saúde, né? Então a gente usa, às vezes não precisa nem usar uma estatística, embora seja sempre bom, né? Quando a gente quer usar um argumento, é sempre bom a gente juntar, reunir o máximo de argumentos que a gente tenha para poder tentar convencer aquela pessoa de que ela está errada, por exemplo, né? Mas tem coisas que o próprio raciocínio lógico me diz, né? Tipo, fumar é prejudicial à saúde. De repente chega alguém e fala assim, viu, mas fumar um cigarro faz bem pro pulmão. Aí você vai falar, viu, mas isso não tem cabimento, né? Desde quando fumar? Porque a gente já usou o raciocínio lógico e já sabe que isso não é possível. Tese. Como já observamos anteriormente, é o que comumente chamamos de opinião, ponto de vista, posicionamento crítico. Comumente é o geralmente, né? Comum, é normal nós chamarmos tese de opinião, ponto de vista ou posicionamento crítico. Defesa de posicionamento crítico. Ao construirmos um texto dissertativo argumentativo, estamos apresentando a nossa opinião sobre determinado tema e desenvolvendo ideias que possam fundamentar o nosso ponto de vista, tá? No caso aqui dos exercícios, né, ele pede para colocar, eu não coloquei tudo, senão demora muito, mas ele pede para colocar, o exercício ele pede para sublinhar a tese, né, passar um traço embaixo da tese e colocar os argumentos entre parênteses. Aqui eu fiz ao contrário, porque eu achei que a visualização ficou melhor, tá? Então, eu coloquei a tese em verde e os argumentos em vermelho, tá certo? Mas era para sublinhar e colocar entre parênteses, mas é que para a gente ver, eu achei que ficou melhor dessa maneira aí. Então, a tese, se a gente voltar lá, tese é o nosso ponto de vista, é a nossa opinião. E o argumento é o recurso que a gente usa para convencer alguém. Então, a gente vê aqui, nesse caso específico, tá, gente, dos exercícios, os pontos de vistas e os argumentos, eles já estão aí. Não é o que a gente acha ou o que a gente pensa, é o que já está escrito. Eu só vou analisar o que a gente está escrito. Quando chegar a hora de nós produzirmos um texto argumentativo, aí sim vocês vão colocar o que vocês acham, o que vocês pensam. Então vamos lá na letra A. As leis já existentes que limitam o direito de porte de arma e punem sua posse ilegal são os instrumentos que efetivamente concorrem para o desarmamento. Então, essa já é a tese, essa já é a opinião. E aí ele usa dois argumentos lá, ó. Foram as responsáveis pelo grande número de armas devolvidas por todos os cidadãos responsáveis e cumpridores da lei, independentemente de sua opinião a favor ou contra o ambíguo e obscuro movimento denominado desarmamento. Esse é o primeiro argumento que ele usa, né? E o segundo argumento, que os cidadãos de bem obedecem às leis independentemente de resultados de plebiscito, enquanto os desonestos e irresponsáveis só agem de acordo com os seus interesses, desobedecendo a todos os princípios legais e sociais e somente podem ser contidos através da repressão. Então, para esse ponto de vista, né, para esse argumento, né, de que as leis já existentes que limitam o direito de porte de arma já são instrumentos que efetivamente ocorrem para o desarmamento. Então, essa já é a tese, já é a opinião, o ponto de vista. E aí ele usa dois argumentos para justificar essa ideia dele, tá? Esse ponto de vista dele. Na questão B de bola.
As ditaduras militares foram uma infeliz realidade na América do Sul dos anos 1960 e 1970. Então, esse já é o que ela pensa, já é o que a pessoa pensa. Aí ela vai usar um argumento aí, ó. Em todas elas, houve drástica repressão às oposições e dissidências com a adoção da tortura e da perseguição como política de governo. Então, ela usa esse argumento para justificar que a ditadura militar foi uma infeliz realidade naqueles anos, tá certo? C. Todos os palestrantes concordaram que a participação da sociedade civil é fundamental para que qualquer debate sobre a comunicação avance no Congresso. Então, essa já é a opinião dele. Aí vai usar 3 argumentos, tá? Se dependermos apenas do conservadorismo da Câmara e do Senado, será muito difícil avançar, né? Então, esse já é o primeiro argumento. O segundo argumento lá, existem parlamentares no Congresso que têm fortes vínculos ou até mesmo são proprietários de meios de comunicação. E o terceiro argumento, até os Estados Unidos, o país mais liberal do mundo, estabelece limites para evitar monopólios e define que quem tem rádio não pode ter televisão e vice-versa. Precisamos pautar-nos em propostas como essas. Então, para essa única opinião que ele tem aí, né, de que todos os palestrantes concordam que a participação da sociedade civil é fundamental, né, aí ele usa esses 3 argumentos aí, né, para que o debate possa avançar no Congresso, tá certo? D. Para a presidente do Conselho Federal de Nutricionistas, Rosane Nascimento, não é necessário que o Brasil lance mão de práticas baseadas no uso de agrotóxicos e mudanças genéticas para alimentar a população. Então, na opinião aí da Rosane Nascimento, ela acha que não é necessário que o Brasil lance mão de práticas baseadas no uso de agrotóxicos e mudanças genéticas. Aí ela usa lá o primeiro argumento. O Brasil produz alimento mais do que suficiente para alimentar a sua população. Esse é o pensamento dela, né? E o segundo argumento é que esse tipo de artifício não é necessário. A lógica dessa utilização é a do capital em detrimento do respeito ao cidadão e do direito que ele tem de se alimentar com qualidade, tá? E a questão é: a leitura de jornais e revistas facilita a utilização sobre a dinâmica dos acontecimentos e promove o enriquecimento do debate sobre temas atuais. Essa é a tese. Aí, os argumentos para defender essa tese lá. O primeiro argumento, a rapidez com que a notícia é veiculada por esses meios é clara, garantindo a complementariedade da construção do conhecimento promovida pelas aulas e pelos livros didáticos. E o segundo argumento, o apoio didático representado pelo uso de jornais e revistas aproxima os alunos do mundo que os cerca, certo? Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham compreendido. Lembrando que eu coloquei em verde a tese e em vermelho os argumentos, tá certo? Bom estudo para vocês. Até a próxima correção.